E começo a partir de João Batista, para a gente não perdê-lo de vista, já que a festa dele foi antecipada para hoje. As perguntas das pessoas nos refletem quem ele é. Todos perguntavam, diz o Evangelho de São Lucas, o que vem a ser esse menino? Foi a liturgia de hoje. O que vem a ser esse menino? Por que ele é tão diferentão? Por que ele é especial assim? Imagina comigo um menino que nasce de uma mãe velha e estéril, que durante 9 meses deixa o pai mudo, que recebe um nome que foge do tradicional, da rotina, né? Precisou ser confirmado em tabuinha pelas mãos escritas do pai. João é o seu nome. Um nazireu que não fazia nem barba nem cabelo, que comia gafanhoto e mel, que foi criado no deserto, que se vestia de pele de camelo. A Bíblia diz que ele nunca bebeu nem vinho nem cerveja, nunca tocou numa mulher. Alguém que recebeu o Espírito Santo no seio materno, o único ser humano que foi batizado antes de nascer e que depois batizou o próprio autor do batismo. Por isso que no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, Jesus diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E ainda assim, ele deu lugar amanhã ao coração de Jesus, porque foi ele que apontou para esse coração de Jesus e disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista tem a ver com a noite de hoje? O que João Batista tem a ver com a Semana das Famílias? O que João Batista tem a ver com a nossa comunidade? Lá no Benedicto, no canto de Zacarias, pai de João Batista, ele diz, esse menino vai trazer os filhos para os pais e os pais para o coração dos filhos. Ou seja, esse menino vai fazer um resgate familiar. E é interessante que nesses tempos de prostituição, de adultério, de pornografia, nessa discussão tão grande a respeito do aborto, João Batista começa o seu processo de morte denunciando o adultério. Ele coloca a cabeça na forca quando ele resolve defender a família. Então, perceba que ele luta pela família em todas as instâncias. Ele traz os filhos para os pais para os filhos, ele traz o casal um para o outro, ele defende a santidade conjugal. E tudo isso acontece por quê, queridos? Porque a família não é um ajuntamento de pessoas. A família é um projeto de felicidade. Então, 2 pessoas que se amam vão casar-se, dar-se em sacramento, vão morar junto. Já não são mais 2, são uma só carne. Desse amor avassalador vem uma terceira pessoa, que é um filho, um rebento de oliveira. E a partir disso uma família é formada, e essa família aberta à vida terá outros filhos, e ali os pais educarão seus filhos na fé, pelo menos foi o que eles prometeram no dia do batismo. Os filhos vão honrar os seus pais, conforme os mandamentos da lei de Deus, e ali nós seremos felizes. A pergunta que fazemos é por que há brigas entre nós? Por que há divisão entre nós se nós não somos um ajuntamento de pessoas? Desculpe, nós não somos um presídio, uma cadeia, nós não somos estranhos, nós não somos como um tráfico de droga, onde nós estamos brigando por território, né? Qual é o problema? E por quê? E como amenizar as brigas e as divisões dentro de uma família? Eu trouxe aqui alguns textos bíblicos que nos ajudam a comportamentos que podem diminuir, minimizar e, quem sabe, extinguir, expulsar para longe da sua casa essas brigas, essas divisões, essas rixas e essas contendas. Percebam que em nenhum momento eu vou falar de demônio. Nós vamos falar o tempo inteiro de comportamentos dentro de uma casa que podem melhorar e muito a nossa vida. Ok, queridos? Então eu não vou abrir nenhum texto hoje, a minha Bíblia está aqui, mas eu vou citar aqui, dentro dos minutos que eu tenho, de 8 a 10 textos, e nós vamos vê-los juntos aqui sobre o assunto da noite. Primeiro texto, livro dos Provérbios, capítulo 18, versículo 21.
Provérbios 18, 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ou seja, quando eu uso a língua para o bem, eu gero vida. Mas quando eu uso a língua para o mal, eu mato, eu sacrifico, eu sentencio alguém. E diz o texto, os que gostam de usá-la comerão o seu próprio fruto. Ou seja, se eu usá-la para o bem, eu vou comer o fruto do bem. Mas se eu usá-la para a morte, eu vou comer o fruto da morte. Nesse primeiro ensinamento aqui, o Senhor está nos chamando a atenção que muitas brigas, divisões e contendas existem na nossa casa porque nós não sabemos refrear a nossa língua. Por exemplo, você precisa tomar cuidado com tudo aquilo que você fala na hora da raiva. Porque você diz, eu estava com raiva e eu falei, mas foi da boca para fora. Queridos, há um ditado popular de que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então as coisas que você fala na hora da raiva, as coisas que você fala no impulso da emoção, as coisas que você fala sem pensar, daqui a pouco a poeira baixa, os nervos se assentam e você fica bem. Mas quem ouviu, guarda para sempre. E esse guardar para sempre vai gerando veneno dentro da nossa casa. Você está entendendo? Então você precisa tomar cuidado com o que você fala. Você precisa tomar cuidado com a explosão. Você precisa tomar cuidado com o calor da emoção. Por quê? Porque está dizendo aqui, o que gosta de usar a língua para a morte, vai comer o fruto. E o fruto da morte é morte. E é por isso que muitos casais se separam na hora de uma briga. Por quê? Porque a pessoa que foi elogiada ao pé do ouvido a vida inteira, na hora da raiva você diz, porque você é feia mesmo. Na hora da raiva, você que ficou 10 anos dizendo, você é minha delícia, eu te amo muito, você é a mulher da minha vida, eu casaria de novo com você. Na hora da raiva você diz, porque se não fosse eu, ninguém entraria na sua vida mesmo. Quantas namoradas mais bonitas que você eu tive. Gente, a pessoa não tem juízo. Então, às vezes, na hora da raiva, você diz, porque o filho é a ovelha negra da família, você diz para ele que era melhor que ele não tivesse nascido. Você está semeando, literalmente, morte na vida dos teus filhos. Então, as brigas e as contendas acontecem, as divisões acontecem, porque, infelizmente, nós não temos o dom da temperança. Só abra a boca para falar coisas que sejam de edificação. É a língua usada para a vida, para colher fruto da vida. Cuidado com briga, cuidado com contradição. O que é contradição? Cada hora você fala uma coisa diferente. E às vezes você abre a boca até para amaldiçoar. Porque quando você diz, você é muito burra. Quando você olha para uma filha e fala, nunca vi. Ô menina burra, sai daqui. Você não está conseguindo fazer o dever de casa, não? Nossa, vai ser cabeçudo desse jeito. Ainda bem que puxou o pai, que puxou a mãe. Não sei quem que você puxou. Gente, nós começamos a amaldiçoar as pessoas da nossa casa porque a língua tem esse poder de abençoar ou amaldiçoar. Se você começar a focar nas coisas que saem da sua boca, nós já vamos diminuir um percentual grande de contendas e brigas dentro da nossa casa. Segundo versículo bíblico, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Quando a gente encontra Jesus, a gente olha para frente. Porque tudo se faz novo. A gente não olha mais para trás, porque as coisas velhas passaram. Não jogue na cara dos seus parentes as coisas do passado. Porque o passado em Deus, nós não o queremos mais. Às vezes a pessoa está tentando mudar.
É um filho que está tentando mudar, é um pai que está tentando mudar, é um irmão que está tentando mudar, e você está vendo que a pessoa está tentando mudar. Talvez ela não mudou ainda, queridos, mas ela está tentando mudar. Então ela precisa que você diga: eu quero te parabenizar, eu estou vendo a sua luta, eu estou vendo que para você não é fácil, mas você já mudou muito, você vai conseguir, eu estou muito orgulhoso no bom sentido de você. Mas não, às vezes a pessoa está lutando para mudar, e aí o que você faz? Você diz: eu sempre achei que você ia voltar lá no passado de novo. Eu nunca acreditei na sua mudança. E a pessoa: mas eu não melhorei, eu estou tentando mudar. E você joga ela lá no passado novamente. Aí nós entendemos Jesus falando sobre João Batista, e ele diz: ele não quebra o caniço rachado e nem apaga o pavio que ainda fumega. O profeta, o homem, a mulher de Deus, ele não chega num caniço, num bambu que já está rachando e acaba de rachar. Ele tenta colar. Ele não chega num pavio que ainda está saindo fumaça e acaba de apagar. Ele tenta reacender o fogo. A sabedoria de Deus é tentar pegar aquilo que está sendo bom e melhorar, não é julgar para trás. Então, às vezes, os pais jogam os filhos num passado que eles já largaram. E aí você volta numa briga do passado, você volta num comportamento do passado, você volta a jogar na cara da pessoa os erros do passado. Aí você lembra da época do namoro, aí você lembra do início do casamento, aí você lembra lá daquela outra casa que a gente morava, aí você lembra lá daquela cidade, mas já tem 6 anos que a gente mudou daquela cidade. Mas é um trabalho, desculpa, queridos, é um trabalho de Satanás, porque a Bíblia diz que o demônio é o acusador. O demônio é o acusador. Quando você começa a jogar as misérias das pessoas na cara dela, quando você, ao invés de olhar para frente, de incentivar, de apostar, você joga a pessoa para trás, isso é papel de Satanás. Então você tem que pegar uma prova do seu filho e dizer: mãe, eu estudei muito. A prova valia 10, eu tirei 7,5. Filho, você poderia tirar mais, porque eu sei que você pode. Mas 7,5 está bom. Essa nota não reflete aquilo que eu sei que você é. Você é um menino bom, você estuda, está de parabéns. Na próxima você melhora, incentiva. Não, você vai e castiga, e vai e faz, e acontece, e pune, e fala, e envergonha, compara com o irmão, porque se fosse o seu irmão, se fosse o seu primo, a sua irmã era diferente. Aí a gente começa a gerar os problemas emocionais dentro de casa, porque é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A gente precisa olhar para frente. Nós não podemos ficar olhando para o passado e deixando a pessoa o tempo inteiro preso no passado. Se você tomar essa decisão, é mais um percentual de briga e divisão que vai sair da sua casa. Perceba que os problemas aqui não são espirituais, entendem? Eles são comportamentais. Terceiro texto bíblico, Efésios capítulo 4, versículo 26. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Em algumas Bíblias está escrito assim: mesmo em cólera. Aqui está escrito ira. Em algumas Bíblias, cólera. Mesmo quando você fique com raiva, encolerado, irado, não peque. Mesmo que esteja cuspindo fogo pela boca, mesmo que esteja engolindo sapo, mesmo que o sangue esteja talhado, segura a onda, não peque. E aí vem a dica maravilhosa: que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, o sol, lembrando que quem falou isso aqui é Paulo que escreveu a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 6, e é Paulo, 5 não, 4, né? Efésios 4, 26. E é Paulo que escreveu, e Paulo é judeu. E naquela região onde Paulo viveu, no final do dia, o sol vai embora e entra a noite. E o judeu, quando a noite entra, já é dia seguinte. Aí a gente entende, por exemplo, por que a missa do domingo
ela pode ser transferida para sábado à noite, porque no calendário judaico, e a Santa Ceia já faz parte disso, sábado à noite já é domingo. Então Paulo está dizendo, um dia não pode acabar e o outro começar, e para o judeu isso acontece quando o sol vai embora. Então, o sol não pode ir embora e a noite chegar, e a noite já é o dia seguinte, e você irado, encolerado, envenenado. Ou seja, o sol não pode ir embora e você ressentido. Você precisa resolver os problemas de hoje, hoje. E é por isso que no Sino da Família de 2013, onde nasceu o documento Amores Letícia, o Papa Francisco ressaltou que toda noite, né? E para nós noite pode ser 10, 11, meia-noite, antes de deitar para nós é noite, para o judeu é não. Para o judeu é depois que o sol foi embora, você já precisa sentar para resolver os problemas do dia no dia. O sol não pode ir embora, o dia não pode acabar, um outro dia não pode começar e você mal resolvido, encolerado, irado. Não pode haver ressentimento. Então, ao invés de nós chegarmos e ir direto para o futebol, ou para o celular, ou para o filme, e aí a esposa vai deitar, o homem fica vendo TV, cochila no sofá, ou vice-versa, eles deveriam, diz o Papa Francisco, toda noite sentar. Está tudo bem entre nós? Fiz alguma coisa hoje que te magoou? Então eu te peço perdão, você me pede perdão, a gente vai no quarto dos filhos, abençoa os filhos, vê se está tudo bem, fica sabendo como é que foi o dia de escola de cada um. Mas as coisas de hoje precisam ser resolvidas hoje. O que acontece quando você não resolve hoje? Fica aquela marca. Essa marca vira raiva, que vira rancor, que vira ressentimento, que vira mágoa, que vira ódio, que vira vingança. Amanhã vira briga de foice, de faca e de revólver. Aí você diz, eu não sei quando que isso começou. Lá, 1 ano atrás, 6 meses atrás, 2 anos atrás, quando começou um processo cumulativo. A panela de pressão explodiu. Se melhorar isso, é mais um percentual de briga e contenda e divisão que sai da sua família, no nome de Jesus Cristo. Quarto texto bíblico. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Deveis corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. As pessoas que fazem alguma coisa que você acha que elas estão errado, aqui chama de oposição, você deve corrigir com mansidão, porque corrigindo com mansidão, nós temos a esperança de que Deus vai ajudar ela a chegar no arrependimento. Você pode corrigir qualquer pessoa da sua família, mas precisa ser com mansidão. No dito popular, corrigir com caridade. Não se corrige filho na frente dos outros. E dependente da idade dos filhos, talvez você nem corrige um na frente do outro. Porque a correção de uma não serve para o outro. Então você chama no quarto de um e diz para o outro, fica aqui fora, a conversa é com a sua irmã, é com seu irmão, e você resolve com mansidão, com caridade, tete a tete, no pé do ouvido. Não se corrige em reunião de família, não se corrige gritando na frente de vovô e vovó. Não é assim que se faz, queridos. Do mesmo jeito que coisas de casal precisam ser resolvidas entre 4 paredes, não são resolvidas na frente dos filhos. Nós não podemos fazer correção, porque é muito comum dizer, porque você é igual ao seu pai. Você já xinga o filho e o pai de tabela. Então você já fala, mas é igual a sua mãe, mas também, né? Olha lá. Como diz o ditado, é cuspido e escarrado. É a mãe pura. Então, de tabela, você já fala de um, xinga o outro e já faz uma comparação. E às vezes a gente faz isso até sem pensar. Sem pensar, você joga os filhos dentro do liquidificador e corrigindo um, sobra para todo mundo.
As coisas evoluíram. Eu estou pregando para gente inteligente. Nós não somos mais como os nossos antepassados, que muitos não tiveram a opção de estudar, tiveram uma vida indigna. Eu tive a minha mãe, por exemplo, que faleceu tem mais ou menos 7, 8 anos, não lembro. A minha mãe foi analfabeta, nunca leu, nunca escreveu. Era uma mulher de roça. Hoje não, queridos. Hoje eu sei o que eu faço. Eu não posso fazer com as minhas filhas como a minha mãe fazia conosco. A minha mãe assim, Moisés me talhou o sangue, vem cá todo mundo vai apanhar. Ninguém sabia o que estava apanhando, mas batia nos 3 de tabela. Sobrava para quem estivesse passando. E se alguém estivesse olhando e fala, já que está olhando, vai apanhar também. Não, nós mudamos. Nós conhecemos Jesus, nós sabemos conversar, nós sabemos castigar, nós sabemos o que é a cadeirinha do pensamento, nós sabemos muito bem as disciplinas que tem que dar, mas cada caso em cada caso. É horrível, é horrível. Às vezes a gente vai pregar nos lugares, a gente fica hospedado na casa dos outros e a gente vê um corrigindo o outro na frente da gente. E aí eu levo tudo na brincadeira e falo, não, vocês decidem o que você quer, porque a visita não precisa escutar isso. Não, a gente só está conversando. Não, mas na frente da visita eu acho que ficou feio. Então a gente vê que o casal não se entende e faz isso publicamente e faz na frente das crianças. Aí depois você quer corrigir a criança. Se a criança tivesse um pouquinho de entendimento, ela diria, uai mãe, mas ô pai, e você falando isso comigo, mas ontem mesmo eu estava vendo o senhor falando com a mamãe falando com o papai, tipo assim, nem vocês se entendem, como é que vocês querem que eu entenda o que vocês querem? Então corrija com mansidão, corrija com caridade. Quem tem razão não precisa de gritar. Normalmente quem grita é porque não tem razão. Então, tenha caridade para resolver as coisas. Quinto texto bíblico. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, 12. Tudo o que quiseres que os homens vos façais vós primeiro. De novo. Tudo aquilo que quiseres que os homens vos façais vós primeiro. Você quer ouvir? Escute primeiro. Quer ter a oportunidade de falar? Dê oportunidade de falar primeiro. Quer que alguém pegue um copo d'água para você? Aprenda a pegar o copo d'água primeiro. Quer que alguém deitar no colo de alguém? Dê colo para alguém deitar primeiro. Gente, é o processo da colheita. Quem está falando isso aqui é Jesus, Mateus 7,12. Tudo aquilo que você quer receber na sua casa, faça primeiro. Aí vem aquele discurso que é do capeta. Ele não faz. Então ele não faz, você não faz, ninguém vai fazer. E vive os dois se alfinetando. Eu queria que você soubesse que o amor constrange. O amor apaga uma multidão de pecados, diz São Pedro. Se você começar a dar, se você começar a testemunhar, por isso que os Atos dos Apóstolos, São Lucas diz que a maior alegria em dar do que receber. Você pode ter um marido muito carinhoso. Se você for carente, você não vai se sentir amado. Mas às vezes você não tem um marido muito carinhoso, mas você dá carinho para ele e você se sente bem. Isso é fundamento bíblico. A maior alegria em dar do que receber. Quem está dando o primeiro passo, quem está fazendo o primeiro sem querer nada em troca, quem tem gratuidade, quem tem a iniciativa, se sente melhor do que quando recebe. Aí então você diz assim, porque meus netos não ligam para mim. E você liga. Não liga para ninguém. É porque minha filha casou e depois que casou parece que virou minha inimiga. Você quer o quê? Que fica te ligando de manhã, de tarde, de noite? Igual esse povo do grupo Zap Zap aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, família, boa tarde, família. É isso que você quer? Como é que a pessoa vai cuidar do marido dela, dos filhos dela? Como é que ela vai resolver a vida dela? Então a gente precisa amadurecer. Dê o passo. Procure você, mande uma mensagem você. Respeita as limitações das pessoas. Respeita a privacidade das pessoas. Mas interessante aqui que Jesus está dizendo que o primeiro passo é nosso. A iniciativa é
nosso. Se o seu marido não te chama para conversar, vai lá e chama ele primeiro. Dá o primeiro passo. Se o seu filho não quer se abrir, vai lá. Agora, depois da live, senta na cama dele, pergunta se está tudo bem. Se ele quer falar alguma coisa com você. Dê você o passo de ir lá falar. Se você fizer essas coisas que nós estamos falando, mais um percentual de divisão, de briga, de contenda vai sair da sua casa. Sexto texto bíblico. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios 6, 4. Pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Espera aí. Quando é que um pai provoca a ira dos filhos? Aqui não diz, mas dá a resposta. Criai-os na doutrina e nas instruções do Senhor. Se a doutrina e a instrução do Senhor faz o seu filho não ficar irado, então o que é que faz o filho ficar irado? É quando você quer que ele entenda uma coisa que você não vive e não faz. Aqui é uma charada, é um jogo de inteligência. Pais, não deixe o seu filho irado. Mas como que eu deixo meu filho irado? Mas ao contrário, quer dizer, para que ele não fique irado, conserve a doutrina do Senhor, a instrução do Senhor. Então, o contra-testemunho irrita as pessoas. A falta de coerência irrita as pessoas. Então, como é que uma mãe vai corrigir um filho dizendo: que é isso que você está assistindo? E o filho vai dizer: o que é isso que a senhora está assistindo? Os dois estão assistindo a mesma porcaria, em conceito diferente, em horário diferente, em canais diferente, em aparelho diferente. E isso aqui diz, irrita o filho. Por quê? Porque você não tem exemplo para corrigir. É como o pai que fuma e diz: ó, o papai está fumando, mas o papai já está velho, já vai morrer de câncer mesmo. Então, eu não quero que você morra. Você é muito novo, você é muito jovem, você tem escolha. O discurso é bonito, mas é impactante? Não é. E é por isso que a gente fala tanto, né? Às vezes uma família que tem bebida na geladeira, que tem bebida em casa, que bebe todo final de tarde, todo sábado, domingo, não consegue fazer nada sem abrir cerveja. Aí tem criança no meio, tem adolescente na jogada. Amanhã começa, reza pro meu filho, tem 15 anos, tá namorando, eu tive que deixar, tá saindo com os amiguinhos, tô sabendo que tá bebendo. Você está entendendo? Nós nem estamos falando de alcoolismo. Nós estamos falando que a Bíblia diz que filhos ficam irritados quando pais querem corrigir sem dar exemplo, sem testemunho. Então, quando uma esposa não vive, ela não consegue falar com o marido, porque ela fica sem crédito. Aí o marido não consegue falar com os filhos, porque ele está sem crédito. Nós estamos falando aqui de uma teia de aranha. Às vezes os pais não têm autoridade sobre os filhos, porque estão presos numa teia de aranha. E o nome dessa teia de aranha é falta de exemplo, falta de testemunho. Você não tem argumento, porque você não vive. Então muitos problemas acontecem, briga, divisão, contenda, raiva, porque a gente quer dar uma de macho, de fêmea, dizendo: cala a boca que eu sou seu pai. Assim não rola, não rola. Você só irrita porque não tem testemunho. Sétimo texto bíblico. Livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Quem esconde os erros não prospera. O que é esconder o erro? Você fica dando desculpa, você não admite, você não assume. O problema é sempre dos outros, quem está errado é sempre o outro. Então, quem esconde os erros não prospera. Olha que bonito. Mas quem os confessa e os abandona, encontra merecida misericórdia. O que o texto está falando? Para evitar briga em casa, você tem que admitir os seus erros. E admitir publicamente.
Lá em casa o pai sou eu, mas quando eu erro, eu tenho que admitir que eu errei e eu pedi perdão para as filhas. Porque aqui diz que quem esconde os erros não prospera. E eu quero prosperar, amém? Eu quero prosperar. Mas quando eu confesso que eu errei, que eu fui mal, eu não tinha que ter falado daquele jeito, eu interpretei errado, aqui diz que eu encontro a merecida misericórdia de Deus, sim, mas também da outra pessoa. Então por que muitos casais não se entendem? Por quê? Porque escondem os erros, por isso não prospera. Não pede desculpa, não pede perdão, não admite. O erro é sempre de alguém. Aí põe a culpa no cachorro, a culpa na empregada, a culpa nos filhos, a culpa é da sogra, a culpa é do trânsito, a culpa é do calor, a culpa é do chefe que está trabalhando demais. Então tudo é culpado. Mas o processo da mudança é quando a gente bate no peito e diz, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. Admitir, humildade. Muitas brigas acontecem na nossa casa porque nós não somos humildes. Não é vergonha admitir quando erra diante dos filhos. Não é vergonha pedir perdão e dizer eu vou melhorar porque eu quero ser um pai melhor, uma mãe melhor. Não é vergonha o casal admitir, vamos reconstruir, vamos começar de novo. Me ensina a voltar desde quando a gente namorava e eu fazer com você o que eu prometi que ia fazer. Se você tiver esse comportamento, mais um percentual de briga e divisão sai da sua casa também, em nome de Jesus. Oitava, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Os que são da carne têm a consciência da carne, mas os que são do Espírito buscam as coisas do Espírito. A pessoa que é carnal, ela só quer arrumar confusão. Aqui está nos dando uma aula sobre aprender a relevar. Quem é carnal, pensa como carnal, veste como carnal, apronta barraco de gente carnal, tem gíria de gente carnal, mas quem é do Espírito releva um bocado de coisa, porque ele quer as coisas do Espírito. Tem coisas que não vale a pena brigar. Como é que você me diz que um casal entrou numa crise por causa de uma escova de dente, por causa de uma toalha em cima da cama? Como é que você me diz que um casal entrou em crise por causa de uma porta do carro que bateu, por causa de um espelho, por causa de um closet? Como é que você me explica isso? Então existem coisas que vale a pena relevar, porque nós não somos carnais, queridos, nós somos do Espírito. O casamento vale mais do que um lixo para fora que tem que colocar. Alguém esqueceu, vai lá você e coloca. Então se o cocô do cachorro está te incomodando, vai lá você e panha. Se a sua esposa atrasou em alguma coisa, adianta você a comida. Mas parece que o ser humano não é mais importante. Parece que é mais importante rusgar. Por isso São Paulo está falando sobre os carnais. Os carnais querem rusgar, querem arrumar confusão. Então tome cuidado. Às vezes, e muitas vezes, pense 1.000 milhões de vezes. Antes de caçar briga, pensa, repensa. Vale a pena? É necessário? Isso é grave? Isso atrapalha? Não é só porque eu não gosto, queridos, numa família, a maioria das coisas a gente não gosta, mas a gente aprende a amar a pessoa acima do que aquilo que a gente não gosta. Comunidade é assim, paróquia é assim, igreja é assim. O que a gente menos faz é o que gosta. Então o ser humano é mais importante. Relevar é mais importante. Fazer vista grossa em coisas que são detalhes é possível fazer para viver bem. Então, cuidado para você não se transformar dentro do seu casamento, com seus filhos, com seus pais, uma pessoa insuportável, amarga, azeda, onde a sua presença, entende? Se fizer isso, mais um bocado de problema está saindo da sua família. Nono texto bíblico. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Provérbios capítulo 2, versículo 6. É o Senhor quem dá sabedoria. Dele procede o conhecimento e o discernimento. Olha aí, 3
3 primas: sabedoria, conhecimento e discernimento. Outro texto para completar. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós estiver faltando sabedoria, peça a Deus e com alegria ele dará. Você pede sabedoria e junto com a sabedoria vem o conhecimento e junto com o conhecimento vem o discernimento. Irmãos, muitos de nós estamos agindo dentro de casa sem sabedoria. A sabedoria aqui ela é ampla. Sabedoria nas palavras. Não vou falar mais disso, que eu já comecei o primeiro texto falando sobre a boca, sobre a língua. Sabedoria nos olhos, e o nome disso é julgamento, porque às vezes aquilo que você está vendo de fato não é. Não é. Outro dia minha filha estava no quarto deitada na cama, eu falei, mas depois do almoço, esse menino não tem nada para fazer. Quando eu cheguei lá, eu estava rezando o terço. Aí eu voltei para trás. Imagina se eu chego, desce da cama aí, babá, tem que fazer não. Que vagabundagem é essa? Aí ela fala, estou rezando o texto, pai. Imagina o tamanho da vergonha. Então tem que ter sabedoria, discernimento e conhecimento nos olhos, porque nem sempre aquilo que você está enxergando nos seus filhos de fato é. Além de palavra e olhos, tem que ter sabedoria na interpretação das coisas. Escute as versões, escute os dois lados, tenta entrar dentro da história, peça a Deus sabedoria para você entender quem está certo e está errado, entre uma briga de irmãos, numa rusga de casal. A sabedoria que puxa a prima conhecimento e que puxa o primo discernimento são importantíssimos para uma harmonia e uma boa comunicação dentro de casa. Se você entende isso, mais um percentual de briga e divisão desaparece da sua casa. 10ª e última, texto bíblico. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Debaixo do céu há um tempo para cada coisa. E aí tem aquela lista: tempo para falar, tempo para calar, tempo para cair, tempo para recomeçar. Aí vem uma lista de oposições, né? Ou antônimos. Mas o cerne do texto é: debaixo do céu, olha eu, abrindo aspas, na sua família, fecha aspas, há um tempo para cada coisa. O que eu entendo? A gente precisa respeitar os processos. Tem gente cobrando de crianças coisas que são de adultos. Deixa a criança ser criança. E às vezes ainda usa o nome da gente ainda. Não pode passar batom, não. Moisés Rocha falou. A menina está passando batom, não, de 4 anos, ela está borrocando a cara. Ela passa na testa do pai, na boca da mãe. Ela está brincando de boneca. Às vezes você não trata a criança como criança, às vezes trata o adolescente como criança. E como que adolescente detesta ser tratado como criança? Casamento é a mesma coisa, é por isso que não se aconselha. É claro, a gente não aconselha separação em nenhuma fase da vida, mas tem gente com 2 anos de casado dizendo, porque a gente está pensando em se separar. São processos, processo de adaptação, processo de amadurecimento. O casamento demora uns anos para ficar gostoso, para atingir cumplicidade, para sair daquela paixão avassaladora e se transformar num amor gostoso. A vida sexual muda depois de 8 anos, 10 anos, 15 anos de casado. Muda, que eu digo, de forma madura, positiva. São processos. E você precisa entender isso. Então, tem casal já antigo brigando como se tivesse acabado de casar, não entender os processos. Tem casal que acabou de casar cobrando um do outro coisas que só com 10 anos de casamento vão obter. Então a gente precisa ter esse discernimento dos processos dos filhos, dos processos dos pais. Às vezes você está pegando muito pesado com seu filho, você está vindo de uma separação, seu marido foi embora de casa, o seu filho não está sabendo lidar com tudo isso, para ele é conflitante, olha o processo que ele está vivendo, e aí de duas uma, ou você pega pesado com ele,
E aí isso vai gerar uma síndrome do pânico, uma depressão, um bloqueio, um fechamento, tantas coisas. Ou então você solta tudo. Não, coitado, porque o pai foi embora, não está sendo fácil para ele, eu estou liberando tudo agora. Eu estou sendo pai e mãe. Está sendo pai e mãe, não. Você se perdeu nos processos. Então tudo faz parte de um processo. A puberdade passa por um processo. A adolescência passa por outro processo. A juventude entra num outro processo. E cada processo, é o processo dos namoros, é o processo do que vai ser quando crescer, é o processo da festinha da mãe e do pai na escola. Esses processos você precisa entender. Eclesiastes 3:1, porque debaixo do céu há um tempo para cada coisa.